Olá, queridos amigos da Casa do Caminho. Agradeço a todos vocês o convite para compartilhar mais uma reflexão aqui hoje sobre o Livro dos Espíritos e agradeço também a Deus a oportunidade do trabalho e rogamos aos nossos mentores, nossos anjos a nos inspirarem para mais um estudo da doutrina. O nosso tema nesse primeiro domingo do ano de 2024 é utilizando o livre-arbítrio como ferramenta para a transformação pessoal. E a questão do livre-arbítrio, ela é trazida para nós no Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 10, Lei de Liberdade, no item 5, livre-arbítrio. Então, vamos ler as questões que são da questão 843 até a questão 850 e vamos refletindo juntos, então, como podemos utilizar, não é, de uma maneira bastante positiva e ativa o nosso livre-arbítrio para a nossa transformação pessoal, para a nossa reforma íntima, para que possamos, então, nos desenvolver, buscando, então, a ser espíritos perfeitos um dia, assim como Deus nos criou um dia simples e ignorantes, para que a gente pudesse se desenvolver dentro da progressão dos espíritos e um dia chegar até a perfeição e novamente junto a Ele. Então, a questão 843, ela nos fala o seguinte: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? É a pergunta. E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E quando nós vemos, então, voltando, né? O que significaria a palavra arbítrio? O que seria o arbítrio? Então, consultando lá no dicionário, o que a gente encontra? Que arbítrio é uma decisão que depende apenas da vontade. Ou seja, é uma decisão que depende apenas da nossa vontade, da nossa escolha, né? Então, ela é ativa, né? Nós tomamos, então, a decisão a partir da vontade de algo, né? E conforme a pergunta 843, ela coloca, então, se o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos. Então, são nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio? Então, está sobre a decisão da nossa vontade, os nossos atos? E a resposta, então, pois tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Então, sim, nós temos a liberdade do livre-arbítrio frente aos nossos atos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E voltando um pouquinho nesse capítulo, então, já que aqui ele compara a questão do livre-arbítrio, assim como temos a liberdade de pensar, lá nesse mesmo capítulo, no item 3, nós temos na questão 833, falando sobre a liberdade do pensamento. Então, lá na questão 833, ele fala o seguinte, não é? Que que há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? E aí a resposta: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, o que a gente pode observar? Então, que a liberdade de pensamento, ela é plena, não é? Ela não pode ser limitada quanto à sua manifestação, a manifestação do pensamento, não é? Pensar, ela não tem entraves. A manifestação das ações, então, que geram a partir do nosso pensamento, aí nós veremos adiante nas próximas questões, que daí sim nós podemos ter algumas limitações dessas manifestações, mas não a limitação do pensar do indivíduo, né? O pensar do homem, não é? Não pode ser impedido o pensamento, não é? Ele não pode ser, como o texto disse, não pode ser aniquilado.
quando a gente, na sequência, observa a questão 834, né, ele na sequência diz o seguinte: então, se o homem ele pode ter essa liberdade do pensamento, ao mesmo tempo, ele é responsável perante Deus sobre todos os seus pensamentos, né? Na questão 835, ele vai falar da liberdade de consciência, que a consciência é um pensamento íntimo e que ela é do indivíduo, assim como os outros pensamentos. Então, o que a gente pode interpretar? Que a consciência ela é um pensamento e assim como os outros pensamentos, ela faz parte do indivíduo, não é? Dentre os seus pensamentos ali, a consciência. E é importante, mais à frente vocês vão ver, porque eu optei por a gente fazer esse resgate um pouquinho aqui sobre a liberdade do pensamento e da consciência, porque vai ser importante para as reflexões futuras que nós teremos aqui nas próximas questões, tá? Quando a gente vai e olha, confere o significado de consciência, né? O que a gente pode, como ela pode ser definida? Até pela própria filosofia, né? Ela coloca o seguinte, que a consciência pode ser definida como conhecimento que o homem possui dos próprios pensamentos, sentimentos e atos, e ela pode ser imediata ou refletida. Então, a consciência é o quanto nós conhecemos sobre o que pensamos, sobre o que sentimos e sobre as ações que nós temos. Então, essa seria a consciência. E ela pode ser imediata, ou seja, ela vai acontecendo conforme esses pensamentos surgem, essas nossas ações então vão sendo definidas, e ela pode ser refletida, uma consciência então onde nós paramos, analisamos, observamos algum fato, algum pensamento, refletimos e aí tomamos um nível de consciência a respeito dessa análise que foi feita, né? Então, temos aí a definição aí da consciência, vimos aí a questão da liberdade de pensamento, não é? E a liberdade de consciência, que a consciência é um dos pensamentos que faz parte ali do indivíduo, do ser humano, não é? Então, voltando lá na questão do livre-arbítrio, então nós temos que sim, o ser humano, o indivíduo encarnado, não só o espírito, ele tem o seu livre-arbítrio, não é? E como o livro, a questão 843 nos falou, assim como nós temos a liberdade de pensar, temos a de agir, né? Sem o livre-arbítrio, nós seríamos somente máquinas, reagindo aos instintos puramente, às necessidades da sobrevivência, né? E aí temos a questão 844, que pergunta o seguinte: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento, não é? O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E aí a resposta: ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Então, mais uma vez, a vontade, a nossa posição ativa, a nossa escolha em agir, não é? Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica o seu livre arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a criança que está ali naquela fase da infância, ela vai então aplicar o seu livre arbítrio diante das suas necessidades, né? Das necessidades ali daquele momento da infância. E esse livre arbítrio ele vai se desenvolvendo aos poucos, conforme o indivíduo vai se desenvolvendo. E o próprio corpo material, que é um invólucro desse espírito, também vai se desenvolver e proporcionando então as manifestações desse espírito aqui no mundo material. E aí, com isso, o livre-arbítrio da criança, então, vai se desenvolvendo, né? São as reflexões que a gente pode tirar aqui dessa questão. Quando a gente fala do ponto, né, da consciência, o que nós podemos também correlacionar? Lá na questão 836, deixa eu voltar aqui, gente, 836, né? Ele coloca assim, ó, que
o homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência, não é? E aí a resposta, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, ainda nessa questão da liberdade do indivíduo, do ser humano, sobre os seus atos, não é? Então, a questão 843 trouxe para a gente que se nós temos a liberdade de pensar, teremos então a liberdade de agir, não é? E correlacionamos isso também com a questão da liberdade da consciência, porque a consciência não deixa de ser um pensamento íntimo do indivíduo, não é? E o que eu queria destacar nessa questão, que ela fala o seguinte, ó, que Deus regula as relações com os homens através das leis naturais. Quando a gente vai e busca a questão das leis naturais, lá na questão 614, né? O que se deve entender por lei natural, ele fala o seguinte, que a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então vejam que interessante, não é? E aí, ó, na sequência, na questão 621, fala o seguinte: onde está escrita a lei de Deus, não é? E a resposta é na consciência. Então, a lei de Deus, então, essa impressão do nosso Criador, do nosso Pai, né, celestial, ela está impressa dentro de nós, lá na nossa consciência. Então, essas leis naturais de Deus que estão escritas lá na nossa consciência vão direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, e a partir então do nosso livre-arbítrio, então dessa nossa ação ativa, dessa nossa escolha, nós então buscando ali desenvolver cada vez mais as virtudes, os deveres que nos levam a ser um homem de bem, ser um ser humano de bem, não é? Entre os nossos irmãos, não é? Ela faz então que esse nosso livre-arbítrio vai nos auxiliar nesse desenvolvimento, não é? De um dia sermos cada vez mais, podemos conquistar essas virtudes, desenvolver essas virtudes do homem de bem em nós, não é? E não só no nosso corpo, é no nosso espírito. Porque tudo vai ficar impresso no nosso espírito, serão capacidades, serão faculdades que nós levaremos para a nossa eternidade, não é? Então, é muito bonito, né? Então, a gente pensando assim, resgatando uma questão, vocês vejam como uma questão vai nos esclarecendo e ampliando a compreensão de uma outra, né? Então, é um estudo do Livro dos Espíritos, não tem fim, não é verdade? Então, dando continuidade. Então, é só para a gente resgatar. Então, falamos aí da a liberdade da consciência, a liberdade, né, então, do livre-arbítrio, né? Só que nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos, nós somos responsáveis, então, diante de Deus pelas decisões e os atos que tomamos, não é? Toda a nossa consciência vai nos auxiliar, não é? A direcionar as nossas escolhas no caminho do bem, para que a gente possa cada vez mais desenvolver, não é, as nossas virtudes, todo esse conjunto de habilidades aí positivas que vão cada vez mais nos aproximar de sermos um homem de bem e sede perfeitos como Deus o é, como Jesus, né, nos recomendou, né, que buscássemos sermos perfeitos. Quando a gente então retoma lá na nossa questão 84, agora já estamos na 845, né? Então a 845 diz o seguinte: as predisposições instintivas que o homem traz a nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio, né? Então quer dizer que as predisposições instintivas, então essas predisposições que nós já temos conosco, né? Impressas no nosso espírito, que o homem traz, então, todas essas impressões quando nasce, não são um obstáculo ao seu exercício do livre-arbítrio, né? E aí vamos ver a resposta. As predisposições instintivas
são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, o que a gente pode refletir dessa questão, não é? Que ao contrário, essas predisposições que nós temos no nosso espírito, né, que como a pergunta colocou, né, ela seria um obstáculo, ela seria um impeditivo para que a gente possa exercer o livre-arbítrio, né? E aí a resposta, o amigo traz na resposta que essas predisposições, elas são do espírito, né? Antes mesmo da nossa encarnação. Ela já faz ali, já foi uma conquista nossa, seja ela positiva ou não. Ela está impressa lá. E ao contrário, não é? Elas não são um impeditivo. Elas serão, se quanto mais nós formos evoluídos, mais propensos ao bem, não é? Mais essas impressões vão nos auxiliar nessa construção do homem de bem. Ou seja, ao invés dessas predisposições, então, nos impedirem o exercício do livre-arbítrio, ao contrário, elas vão nos auxiliar a conduzir melhor as nossas escolhas, conduzir melhor o nosso livre-arbítrio. Então, de uma maneira que a gente possa, então, quanto mais evoluídos formos, não é? Mais propenso ao bem nós seremos e mais nós podemos auxiliar no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento dos nossos irmãos e no desenvolvimento de todo o nosso planeta, de toda a nossa humanidade, não é? Na busca, então, de cumprir os nossos deveres, de buscarmos todas as virtudes que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da construção prática da mensagem que Jesus nos trouxe, que é amar ao próximo. Não é que, e não basta só amar no sentimento, nós temos que agir, né? Não basta só pensar em amar o próximo. Como tornar esse amor concreto ao próximo, não é? Através das nossas ações, não é pelas ações que se conhece o cristão? Então, através do nosso agir, do nosso falar, né? Através da nossa caridade, não só a caridade material, mas a caridade espiritual também. E aí a gente poderia conversar um monte sobre isso, não é? Então, todas essas predisposições nossas, elas serão um equilíbrio, elas vão nos ajudar a nortear, então, as nossas escolhas e a condução do nosso livre-arbítrio nessa encarnação agora, né? E aí, na sequência, nós temos a questão 846. E a 846 pergunta o seguinte: o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Né? Então, ou seja, ele está perguntando o quê? Se o organismo, se o nosso corpo, não é, não influi nos atos da nossa vida. Então, o nosso corpo, ele tem influência sobre as ações da nossa vida, não é? E se influi, ó, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. Então, quer dizer, se o corpo influencia algum ato, alguma decisão da nossa vida, né? E se isso realmente acontece, não estaria, então, colocando em prejuízo, né? E indo contra o nosso livre-arbítrio? Essa é a pergunta. E vamos à resposta. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. E aí vamos parar aqui nesse ponto e vamos discutir um pouquinho sobre essa frase. Quando a gente, até na última vez que estivemos juntos, né, presencialmente, aí na Casa do Caminho, a gente falou da questão, né, de cuidar do corpo e do espírito. E a gente viu que o corpo, ele é somente um invólucro. O corpo, ele somente é a manifestação do nosso espírito nesse mundo material que estamos encarnados nesse momento. Então, é ele que permite as nossas manifestações e através, então, dessas nossas ações que vai se dando os nossos aprendizados e assim, consequentemente, vai se dar a nossa evolução. Então, aqui fala assim, ó, o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Então,
quando a gente fala, então, que o espírito, né, lembrando lá que o arbítrio é a decisão que depende da nossa vontade, não é? Essa influência aqui que o espírito, a influência no espírito realizada, a matéria influenciando o espírito, estaria em que sentido? No impedimento de algum tipo de manifestação desse espírito, e não que a matéria confira ao espírito qualidades, faculdades, tá? Seria nesse ponto, então, do corpo não permitir determinadas manifestações que esse espírito tenha. Essa seria a influência da matéria sobre o espírito que o livro está querendo nos dizer. E aí ele fala o seguinte, continuando a resposta. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que a Terra, as faculdades se desenvolvem com mais com mais liberdade. Então, eu até fiz uma anotação aqui muito interessante, né? Quando a gente fala então. Então, lembrando que a primeira parte da resposta está falando do entrave, mas justamente no entrave das manifestações do espírito no mundo material em que ele está, não é? Aí ele fala, na sequência, ele falou o seguinte: que nos mundos onde o corpo é mais sutil, que mundos seriam esses? Os mundos mais já evoluídos, né? Não planetas como o nosso de provas e expiações, seriam mundos mais avançados, evoluídos, não é? Então, onde o corpo é mais sutil, não é? Mais o espírito consegue manifestar as suas impressões naquele mundo material com mais facilidade. Então, normalmente esses mundos a gente já tem então espíritos mais evoluídos. Então, eu creio que até pensando, refletindo, estudando para a gente fazer essa nossa conversa, a matéria então ela chega a ser um freio, né? Ela acaba freando, porque nesses mundos onde o corpo material é mais sutil, nós já vamos encontrar ali a maioria de espíritos mais desenvolvidos, evoluídos, espíritos superiores, não é? Aonde não precisa de tantos freios a manifestação, porque eles já são, eles já contemplam mais, eles já conseguiram agregar mais as virtudes do homem de bem, não é? Para exercer o amor ao próximo, diferente de nós aqui num planeta de provas e expiações, né? E aí, continuando a reflexão, né? Mas lembrando lá, como a gente falou, que o corpo não confere atributos, qualidades para o espírito, né? E aí o texto fala assim, ó. De resto, é necessário distinguir, nesse caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Né? Então, as características, as impressões, sejam elas boas ou más, que se manifestam no corpo. Então, o exemplo que ele deu, não é se o indivíduo tem essa tendência, né, de maldade de aniquilar a vida de um irmão, isso está no espírito, não nas partes do corpo que ele utiliza nessa encarnação, né? Aí o texto continua: aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. Então, o que a gente coloca aqui, não é? Ele está falando o seguinte, que aquele indivíduo que começa a ter ali o seu pensamento, não é? Focado ali na matéria, ó, aquele que aniquila no seu pensamento, não é? Para apenas se ocupar da matéria, não é? Ele vai se tornando bruto e até mesmo ele deixa de evitar o mal, né? Premunir seria evitar, seria cautelar-se contra o mal, não é? E nisso que ele vai gerando as faltas, não é? Porque assim ele agiu pela sua própria vontade, né? Deixando de evitar o mal, deixando de ter boas ações. Ele agiu por sua vontade e assim ele acaba angariando um débito, não é? Então, quando a gente pensa essa questão do corpo, né? Até essa questão 846, ela menciona aqui a questão 367, né? Onde a gente, a questão 367, ela esclarece pra gente essa questão do espírito e do corpo, a influência de cada um e que o corpo é um invólucro. A gente pode refletir o seguinte, né? Então, esse homem,
né, que começa então a colocar no seu pensamento e se ocupar somente da matéria, deixando de evitar o mal, então assim, para o benefício máximo de ganhos materiais, sendo que tudo fica por aqui, não é verdade, gente? Né? Aquela visão da encarnação, né? Aquela visão olhando para baixo, olhando só para a encarnação atual, acumular, acumular, acumular. Então, o indivíduo que começar a pensar só na matéria e pensando só na matéria, deixando de evitar o mal, promovendo o mal aos seus semelhantes, não é? Ele está agindo assim por sua própria vontade e assim ele vai adquirindo faltas. E quando a gente pensa então, ó, que o corpo ele é definido conforme a necessidade do espírito, que ele é só um invólucro, é um instrumento dessa nossa manifestação no mundo material, se de fato esse corpo ele tem então, não é, limitações à manifestação, que a pergunta era justamente disso, não é? Se esse entrave do corpo influenciando o espírito, então reduzindo o seu potencial de se manifestar no mundo material, e se pensarmos que quando o corpo é desenhado para nossa encarnação, para o nosso reencarne, não é? Ele traz ali as impressões e todas as ferramentas adequadas ao nosso próximo período de aprendizagem, ou seja, a nossa próxima encarnação, né? Então, se o corpo traz então tudo aquilo que a gente necessita, então essas limitações impressas hoje no corpo físico são necessidades que nós temos, que nós geramos em alguma falta passada, não é? Então, são limitações que hoje eu vou colher, mas que elas são fruto de decisões, de escolhas minhas lá atrás. Então, se a gente refletir dessa maneira, isso a gente não tem prejuízo do livre-arbítrio. Por quê? Na hora, lá atrás, quando eu faltei em algo, eu fiz por escolha própria, não é? E Deus não vai reger as suas relações conosco a partir das leis naturais, não é? E a lei da ação e reação. Então, na hora em que eu escolhi fazer algo, tornei uma falta, isso prejudicar o meu perispírito, prejudicar o meu perispírito, e depois eu ter um corpo com alguma limitação, vocês concordam comigo que então eu só estou fazendo a colheita? Então, isso não sobrepõe o meu livre-arbítrio, porque ele está sendo respeitado. Porque eu tomei a escolha lá atrás e fiz uma plantação. E agora eu vou ter que colher. Então, é uma consequência só. Então, não tem a interferência do livre-arbítrio nesse sentido, né? E eu fiquei muito contente com essa reflexão, porque era algo que a gente fica pensando. E eu lembro, quando eu comecei a frequentar lá no Irmã Clara, os estudos do Evangelho, sempre tinha algumas discussões dessa questão do livre-arbítrio, né? E estudando para nessa nossa reflexão aqui, né? Me veio esse pensamento e compartilhando com vocês, né? E caso não estejam de acordo, a gente pode depois presencialmente conversar mais, né? Para que juntos possamos então evoluir e desenvolver, né? Então, ó, até eu escrevi assim, ó. Não há interferência de Deus no livre-arbítrio. Quando achamos que tem, então, se a gente acha em algum momento que Deus está interferindo no nosso livre-arbítrio, é porque estamos com um olhar limitado na nossa vida atual, né? É aquela coisa, a gente para de olhar para o alto, né? E ver a eternidade da nossa vida, ver o todo, né? Isso eu estou vendo no momento atual, né? Então, se um dia o indivíduo, por escolha, plantou, uma hora ocorre a colheita, não é? Seja ela consciente ou não, né? Até porque até mais para frente aqui, acho que tem um texto que eu separei que fala sobre isso. A gente pega e conversa de a própria reencarnação obrigatória, né? Compulsória, não é? A reencarnação compulsória. Mas se a gente for pensar, isso não está sobrepondo o livre-arbítrio do indivíduo. Porque ele não está tendo a consciência que agora é uma consequência de um ato que foi gerado pela sua escolha, não é? Então, essa reflexão eu achei que fez muito sentido, né, para mim, e eu trouxe para compartilhar com vocês, né?
Então, ó, se o indivíduo, por escolha, plantou, uma hora irá colher. Em algum momento, na hora da colheita, se o indivíduo não tem a consciência, né? Então, imagina, eu fui lá e plantei uma plantação, uma horta. É a hora de eu colher, mas eu não tô com consciência, não quero aceitar, eu não vou pegar esse cesto aqui. Esse cesto tá muito pesado, eu não vou conseguir carregar, eu não quero. Mas fui eu que plantei, né? Então, na hora eu pensei assim, então o que Deus só simplesmente permite? Que alguém venha ou ele mesmo, Deus vem, ó, aqui o cesto é teu, toma aqui o cesto. Então, Deus só nos entrega a cesta, né? Quem plantou o que está na cesta fui eu. Então, não há uma interferência no livre-arbítrio, porque ela está sendo a consequência da causa prévia que dependeu de mim, da minha vontade, né? E aí temos lá a questão 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio, não é? Então, mais ou menos nessa reflexão que a gente está fazendo, não é? Então, vem a resposta. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo o mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como déspota num corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria, né? Então, refletindo, então lembrando então arbítrio, não é? É uma decisão da nossa vontade, foi nossa escolha. Então, naquelas situações onde eu tenho a inteligência perturbada, eu perco o domínio do pensamento, né? É o que ele falou aqui. Então, perdendo um pouco esse domínio do pensamento, pode ter essa influência, afeta a vontade, mas pensando assim, ó, perdendo o domínio do pensamento, não é? Ele perde, né, a liberdade de pensamento, essa liberdade das manifestações, não é? Porque está lhe faltando ali uma faculdade, uma capacidade que possa manifestar aquela decisão, aquela vontade que o indivíduo tinha, tá? Mas essa vontade, ela não está aniquilada, como a gente falou lá no começo da liberdade de pensamento. Lembram? O pensamento ele não pode ser limitado, só que pode ser limitado é a sua manifestação. Então, se por alguma falta de uma faculdade, ou seja, a falta de uma capacidade, não é? Eu limito essa manifestação, mas não se limita o pensamento, né? Então, o que eu fiquei refletindo? Então, será que não seria, não poderia ser essa uma maneira de deixar a consciência se desenvolvendo mais? Porque dá a oportunidade do indivíduo, ele pensa, mas não consegue manifestar, ele tem aquele momento para parar e refletir, e gerando então consciência, encontrar essa consciência dentro de si. E não é lá na nossa consciência que está gravada as leis de Deus, não é? Então, eu pensei um pouco sobre isso, não é? E dessa forma, então, se esse indivíduo está ali limitado para uma determinada manifestação, mas o seu pensamento não está limitado, né? O livre-arbítrio dele está ali, porque nós prestamos contas, não é só das nossas ações, dos nossos pensamentos também. Então, se eu estou ali pensando, refletindo, eu vou adquirindo consciência e assim isso vai contribuir com a minha evolução, com o meu desenvolvimento, né? Eu pensei assim dessa forma, né? Então, a alteração dessa faculdade, né? E lembrando, né? A alteração dessa faculdade, essa capacidade atual de eu me manifestar no mundo material hoje, ela foi gerada em algum momento, não é? Posso eu ter a escolhido para esta encarnação, ter tido essa consciência, esse privilégio, né? Ter tido os bons amigos, os espíritos superiores abnegados que nos auxiliaram, não é? E que validaram aí a nossa encarnação, pediram por nós termos essa oportunidade, né? Para nós termos esse mérito, então, dessa prova ou dessa expiação, não é? Mas ela pode ser justamente uma consequência de algo que nós fizemos lá atrás.
Então, que a gente possa a cada dia desenvolver e buscar, não é, boas escolhas, utilizar o nosso livre-arbítrio para o nosso desenvolvimento cada vez mais na composição de sermos um homem de bem, não é? E aí temos lá na sequência, a questão 848, alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez, desculpa os atos repreensíveis? Resposta: não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais, em lugar de uma falta, comete duas, não é? Então, primeiro ele escolheu fazer uso de algo que te privou da razão, já é uma falta. E, na consequência, toda a falta dessa razão e as más condutas e más ações vão ser as outras faltas também que esse irmão vai acabar adquirindo, não é? E nessa mesma questão, a gente pode usar em cima desse modelo, não é? Tomar como exemplo e ampliar para todas as demais escolhas ruins que privam não só o uso do álcool, não é, mas toda má decisão, o mau uso do nosso livre-arbítrio, que vai nos limitar ao desenvolvimento, que vai favorecer então ali que se acumulem faltas aí pelo caminho, porque elas não serão desculpadas, né? Como aqui falou, ó, elas serão desculpadas? Não, não serão, não é? Porque foi uma escolha da pessoa, é o resultado do livre-arbítrio. Então, não há desculpas, não há culpados, só há responsáveis, não é? E aí temos a questão 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? A resposta: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, é também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, quanto mais esclarecido é o espírito, não é? Mais responsável ele é pelas suas escolhas, não é? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aqui ele está comparando, né, o homem em estado selvagem no estado mais infantil ali do espírito, não é? Com menos conhecimento, com menos desenvolvimento, não é? E aí temos a questão 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Então, será que a posição social que o indivíduo ocupa, né, posição social aqui no mundo material, não é? Seria obstáculo à inteira liberdade de ação? Resposta: o mundo tem sem dúvida as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos, não é? Então, lembrando que, então, na mesma reflexão, quando a gente fala de faculdades que somos limitados, né? Determinadas incapacidades, às vezes, que estão lá impressas no nosso corpo físico, que elas são ali resultado de nossas ações passadas, elas são consequentes de causas que nós decidimos, né? Que nós escolhemos em um determinado instante. Né? A própria questão de pensando em posição social, em bens materiais, também faz parte de toda ali a nossa programação encarnatória, não é? Sabemos aí das provas da riqueza, as provas da pobreza, então é o que ele fala aqui justamente, cabe a cada qual, né, verificar ali o seu esforço para superar ali os determinados obstáculos e quem dirá se esses obstáculos não são justamente as lições que precisamos aprender, não é? E pensando em questão de posição social, né, também pensei essa questão de posse material e poder de decisão. Se eu decido fazer o bem, não é? Se eu decido ser caridoso, independe o volume do bem, né? Aí me lembrei do óbolo da viúva, ela tinha tão pouco, mas ela deu tanto de si, enquanto o outro só dava o que era superficial. Né? Então, acho que a gente tem que
pensar também, refletir nessa ponderação, não é o volume da matéria, mas sim a nossa decisão ali em agir, não é? Em transformar, ter a nossa fé robusta, né? A escolha. Então, tudo isso é o livre-arbítrio, a nossa decisão, é a decisão da nossa vontade em buscar nos desenvolver, em buscarmos ser homens de bem, né? E o livro dos Espíritos também trouxe mais duas questões que fala sobre o livre-arbítrio. A questão 121 fala o seguinte, ó: porque alguns espíritos, né, seguiram o caminho do bem e os outros o do mal? Aí vem a resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Né? Ou seja, não têm eles a escolha? Então, cabe a nós sermos bons ou maus, né? Deus nos criou espíritos, não criou espíritos maus. Deus criou-nos simples e ignorantes, ou seja, tão aptos ao bem quanto ao mal, não é? O que são maus assim se tornaram por sua vontade, não é? Então, que a gente possa refletir cada vez mais sobre os nossos pensamentos, que tenhamos o acesso à nossa consciência, lá onde está impressa as leis de Deus, e que a nossa consciência vá então nos guiando pelo caminho do bem, nos fortalecendo na construção, num poder de decisão do nosso livre-arbítrio que nos conduza a sermos cada vez um ser humano, um espírito mais próximo daquilo que Jesus espera de nós. Que a gente possa cada vez mais sermos um homem de bem, termos todas as virtudes do homem de bem, buscarmos sermos perfeitos, mansos, pacíficos, assim como Jesus nos ensinou com seu evangelho, não é? E para finalizar essa mensagem, né, sobre o livre-arbítrio nesse primeiro domingo, iniciando o ano, então, onde momento em que nós estamos fazendo muitas escolhas, né, promessas de ano novo, então, que possamos usar tudo isso que o Evangelho de Jesus nos trouxe, né, que ele veio com tanto amor, acabamos de passar aí pelas comemorações do Natal, então Jesus veio por nos amar, nos trazer o Evangelho, o caminho do amor, que nos resgatou de toda a sombra e a escuridão. E nesse momento de ano novo, onde a gente está pensando o que vamos fazer, quais são as metas do ano, o que nós queremos para nós, para nossa família, no nosso trabalho, em todos os ambientes onde a gente circula, que a gente possa ter essas decisões com base no que Jesus nos ensinou. Ele nos trouxe o caminho, ele é o modelo, ele é o guia, não é? Então, que possamos cada vez, né, pelas nossas decisões, buscarmos nos aproximarmos, né, um pouquinho de tudo aquilo que ele nos ensinou, né? E na pesquisa eu localizei esse texto que fala em uma questão do livre-arbítrio, né, que está no livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, o capítulo 11, que fale: abre a porta, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo do versículo de 20 a 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violenta o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar.
O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores e elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante, em Cristo para a vida eterna. Que texto lindo, né? Então, cabe a nós, a escolha é nossa, assim como a semente, né, pela decisão própria, germina e sai da terra, não é? O caminho do bem, o caminho da perfeição depende da nossa vontade, da nossa decisão. Então, que possamos usar com sabedoria, não é? E com base nas lições do Cristo, o nosso livre-arbítrio, não é? Essa capacidade emana o amor de Deus sobre nós, né? Que Ele nos criou e deu a nós essa liberdade, né? Que possamos usá-la com bastante responsabilidade aí no caminho do encontro da perfeição. Recebam todos um grande abraço, né? E que todos possamos ficar aí com a graça de Deus.